Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso de processo de enfermagem. Estamos agora na quarta aula, onde vamos falar da terceira etapa do processo de enfermagem, que é o planejamento da assistência. E hoje, novamente, com uma professora convidada. Ela já esteve aqui conosco na segunda aula deste curso e ela está aqui novamente presente aqui para dar aquela aula para a gente falar sobre, né, essa etapa tão essencial, né? Talvez uma das principais ali do processo. É difícil ranquear, né? Se é principal ou não, mas talvez uma das mais importantes, que gera mais dúvidas nas pessoas, nos estudantes, nos profissionais de enfermagem. Temos aqui novamente a professora Polly conosco. Olá! Obrigada pelo convite, pela participação, por poder ter a oportunidade de levar conhecimento, né, por meio de áudio, de vídeo, enfim, todas as oportunidades de levar conhecimento para mim são super válidas. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e não sei se eles vão enjoar de mim, hein, Fábio? Duas Ai, participações, Joana. não sei, vamos. Duas participações, hoje a gente vai falar de planejamento, viu? Planejamento, vamos lá. Fábio, eu começo falando o seguinte, não tem condição na nossa vida a gente seguir caminhando sem planejar. Assim, vamos pensar no nosso dia a dia. Você acorda, você já está planejando, né, Fábio? Você acorda, você vai escovar o dente, você pensa, vai chover, não vai? Você vai usar roupa baseado no que você já está planejando. Você vai levar o guarda-chuva? Se você leva, você já então planejou que possa. Ou seja, a todo momento, Fábio, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente está indo dormir, a gente está, de certa forma, planejando pontos do nosso dia, o dia de amanhã, a semana, o que a gente vai comer, onde a gente vai comer, enfim, tudo isso aí faz parte de um raciocínio mesmo, de prioridades que a gente coloca e de uma certa organização. Claro que na enfermagem, né, não pode ser diferente, Fábio, não pode. A gente tem que ter em mente que o planejamento ele é muito importante para a organização do nosso cuidado lá diretamente com o paciente. E aí vem aí as dúvidas grandes, né, que acontecem. Qual a diferença de prescrição de cuidados, prescrição de enfermagem, planejamento da assistência, plano de cuidados, plano assistencial? Olha, tem quantos aí? 1, 2, 3, 4, 5 termos, né, Fábio, que a gente vê. E muitas pessoas usam esses termos como se fosse a mesma coisa, né? Então, é muito importante a gente ter em mente diferenças desses termos. Hoje a gente vai falar da terceira etapa, que é o planejamento da assistência de enfermagem. É um termo utilizado, Fábio, aí na Resolução 358 de 2009, que é o que a gente tem de mais recente nesse sentido, e até as referências utilizam a mesma terminologia para a terceira etapa do processo de enfermagem. Porque quando a gente fala de plano de cuidados e plano assistencial, a gente está falando lá das etapas da Wanda Horta, né? A Wanda Horta, ela tinha duas etapas, uma chamada, tinha 6 etapas, né? Mas duas eram chamadas plano de cuidados e plano assistencial. Olha aqui, plano de cuidados e plano assistencial. O plano de cuidados era um plano mais pontual, que era a prescrição de enfermagem, que ela chamava, e o plano assistencial era mais global, era tendo em vista um plano de alta para o nosso paciente. Na minha graduação, Fábio, eu estudei as 6 etapas de Wanda Horta, né? Eu não quero aqui entrar em detalhes da minha graduação, mas eu estudei as 6 etapas e eu me recordo claramente eu fazendo plano de cuidados e eu fazendo um plano de alta para o paciente, que era um plano assistencial. Então, esses dois termos aqui, plano de cuidados e plano assistencial, era advindo mesmo da Wanda Horta e das suas etapas do processo de enfermagem. Atualmente, a gente usa o planejamento da assistência de enfermagem, que engloba esses dois entendimentos, Fábio. E aí, a prescrição, né, ele é um desenrolar do nosso planejamento, ela é uma consequência do nosso planejamento de enfermagem, a prescrição. A gente só consegue fazer uma prescrição de enfermagem se a gente antes planeja. A gente vai ver nessa aula aqui como que é esse planejamento e como que isso desenrola em uma prescrição. E prescrição de cuidados, Fábio, olha aqui, cuidado é só a enfermagem que faz? Não, né? O cuidado pode ser de um fisioterapeuta, uma nutricionista, um médico. Então, a prescrição de cuidados, outros profissionais da saúde podem fazer prescrição de cuidados, concorda comigo? Não é específico. A prescrição de enfermagem é específica da enfermagem
inclusive é privativa do enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem, de acordo até com a nossa lei do exercício profissional, né? De acordo aí com a resolução 358/2009, a prescrição ela é privativa do enfermeiro, ó, enfermagem, tá vendo? Então são coisas diferentes, né? Já deu para perceber, todo mundo percebeu que são termos diferentes, e quando a gente olha na tela, né, meu Deus, o que é planejar? Como é que eu planejo? Onde eu começo isso? Eu adoro uma figurazinha, quem tiver oportunidade de ver aí, né? Se não der para ver, agora eu vou explicar. Que nós temos no dia a dia diversas informações, Fábio, são pontos aí aleatórios. Quando a gente tem conhecimento, Fábio, esses pontos eles se ligam. E as coisas vão ficando mais fáceis para a gente achar um caminho de saída. Agora, quando a gente tem experiência aliada com conhecimento, é muito mais fácil da gente ligar os pontos que são essenciais para essa saída. Agora, Fábio, quando a gente tem uma estratégia, e a estratégia envolve planejamento, Fábio, os pontos que não precisam, a gente nem vê. A gente já vai direto ali, brum, a estratégia faz a gente chegar bem mais rápido na saída, faz a gente chegar bem mais rápido na alta do paciente, junto com ele, faz a gente chegar bem mais rápido num tratamento efetivo, Fábio, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ter não só informação, mas conhecimento, experiência e um planejamento estratégico para a gente poder chegar onde a gente quer chegar junto, obviamente, com o paciente. Estamos, então, na terceira etapa do processo de enfermagem, o nosso planejamento. Se a gente está aqui, Fábio, a gente já fez o quê? Diagnosticou. Se a gente está aqui, obrigatoriamente, aqui no Brasil, né, assim, num contexto, assim, norte-americano, inclusive, quando a gente fala das 5 etapas do processo de enfermagem, se a gente está aqui, a gente já fez um diagnóstico. A gente já fez um julgamento clínico. Por quê? As referências falam que a gente só consegue planejar se a gente tem um julgamento clínico. Eu vou planejar o quê? Se eu não julguei nada, se eu não tenho nada para colocar ali em prática. Então, eu estou diante de um diagnóstico de enfermagem, que pode ser com foco no problema, um problema que já existe, que pode ser um risco para o meu paciente, que pode ser uma promoção da saúde. E agora, José, o que eu vou fazer? O enfermeiro, Fábio, ele não fica no problema, né? A gente ele detecta um problema, Fábio, quando a gente detecta um risco, Fábio, suscetibilidade de um paciente, risco de tromboembolismo venoso, o enfermeiro não vai fazer nada. Você sabe que aquele paciente tem um risco de tromboembolismo, você vai ficar parado, rindo, sem fazer nada, você vai seguir o seu plantão? Claro que não. A gente tem o dedo nervoso, a gente tem a mente nervosa, a gente não quer que ele venha ter aquele problema. Óbvio, a gente vai ficar, não, ele não vai ter tromboembolismo de jeito nenhum. Não, ele não vai cair. Ele tem risco de queda no meu plantão, comigo, ele não vai cair. Chega no outro, no meu também não. Então, o enfermeiro, ele está ali diante de problemas, de risco, de promoção da saúde, resolvendo tudo isso, né? Planejando em cima de tudo isso. E aí eu venho, obviamente, aqui com o entendimento da resolução do COFEN 358/2009, que coloca que o planejamento é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas, ou as respostas, né, da pessoa, família, coletividade humana. Eu paro aqui exatamente porque eu adoro, e quando a gente fala de planejamento, o que vem na sua mente aí agora? Uma planilha, né? Vem em pleno. Vem uma planilha, Fábio. Quando é planejamento, plim, vem, ó, visualiza, fecha o seu olho agora. Planejamento, plim, acabou de vir uma planilha, uma tabela aí na sua cabeça. Você sempre que falar do planejamento de enfermagem, coloca uma tabelinha aí para você lembrar em 3 colunas, tá bom? Para a gente lembrar o seguinte, meu planejamento ele é baseado no diagnóstico de enfermagem na primeira etapa, primeira coluna. A segunda coluna são os resultados que eu espero alcançar. E a terceira coluna, aí na sua mente, você vai colocar as intervenções / ações de enfermagem. Então, meu planejamento é isso aqui. Os diagnósticos, determino o que eu espero alcançar e vou lá e traço as minhas intervenções, minhas ações de enfermagem. Eu gosto muito de trazer didaticamente em formato de uma planilha. É muito importante a gente fazer planejamento, e por quê?
né? Para a gente não ficar apagando fogo em plantão, primeiramente, né? É o que eu chamo de enfermeiro bombeiro. O enfermeiro bombeiro é aquele que chega no plantão e apaga fogo o plantão inteiro. Pá, 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 pá. Chega no final do plantão, efetivamente, vamos lá, efetivamente, para o paciente, para a qualidade do atendimento, enfim, o que ele vai registrar do que ele fez de forma planejada. Então, quando tem planejamento, o enfermeiro bombeiro, ele não precisa ser, né? Ele está exatamente direcionado. Alfaro Lefebvre e a Tanuri Pinheiro, de 2019, falam que o planejamento é muito importante porque promove comunicação entre os cuidadores. Se você apagou o fogo o plantão inteiro e muda de plantão, troca ali o plantão, se você teve um planejamento e registrou isso, o seu colega vai só dar continuidade. O planejamento direciona o cuidado e a documentação. Ele cria um registro que pode ser usado para avaliação em pesquisa, para cunho legal. Ele fornece a documentação das necessidades de atendimento de saúde com a finalidade de reembolso do seguro, inclusive para hospitais, né, para atendimentos que precisam ser reembolsados também. Então, são âmbitos aqui de importância do nosso planejamento. E aí, efetivamente, como é que eu vou fazer isso? Como é que é essa tabela? É exatamente isso daqui. Eu vou ter meus diagnósticos de enfermagem que eu vou ter que traçar prioridades, isso faz parte do meu planejamento, priorizar os meus diagnósticos de enfermagem. Depois eu traço os meus resultados e as minhas, o que eu coloquei o termo metas, né? Mas há essa diferença por conta da variabilidade de indicadores. A gente usa mais resultados sensíveis de enfermagem, tá? Para a gente poder acompanhar isso. E depois vem as intervenções, ações de enfermagem. Obviamente também tem diferença entre intervenção e ação. Ainda dentro do planejamento, eu tenho que envolver o registro disso no meu prontuário, ok? Então, envolve estabelecer prioridades, fixar meus resultados, determinar minhas intervenções e assegurar que esse plano seja registrado com atenção. Aí, primeira pergunta, e meus alunos, não sei os seus, Fábio, eles me perguntam direto, como é que eu sei qual é o diagnóstico prioritário? Porque isso parece um pouco subjetivo, né, Fábio? Às vezes eu acho que a dor é prioritária e você no seu plantão, não. Polly, que isso? Aqui a autoestima dela ou distúrbio na imagem corporal é mais prioritário. E parece ser subjetivo essa questão de diagnóstico prioritário, né, Fábio? Mas existem referências que nos direcionam. Eu vou falar assim, não, vamos nessa linha aqui. E aí, quando a gente fala de diagnóstico prioritário, a gente vai iniciar essa priorização. Quais os problemas ou necessidades no meu paciente são urgentes e precisam de um atendimento imediato? Aquele atendimento, ele é a médio ou a longo prazo? Todas essas são coisas que a gente vai refletir para priorizar diagnóstico de enfermagem. Barros e Lemos, em 2017, do seu livro de 2017, excelente, inclusive, fala o seguinte, as necessidades de saúde prioritárias são aquelas que podem contribuir para o surgimento de outras. Então, é como se eu estivesse ali cortando um problema para que ele não crescesse mais, que requerem soluções imediatas ou que implicam em descompensação hemodinâmica, respiratória e neurológica. Isso, Fábio, corrobora com a referência de Alfaro Lefebvre, quando ela diz que para a gente definir um diagnóstico prioritário, é bem interessante a gente visualizar os sinais vitais. Tem alteração nos sinais vitais desse paciente, inclusive da dor, que é um sinal vital, aí a gente, em cima disso, tem alteração, o nível da dor tá tal, a frequência cardíaca é isso, a respiratória, vou envolver, agrupar mais dados para exatamente trazer para o meu planejamento uma prioridade de um atendimento urgente. E aí, por exemplo, a gente tem lá uma dor aguda e a gente tem uma obesidade, um sobrepeso do meu paciente. Obviamente, a dor aguda ela vai entrar numa prioridade diante do sobrepeso. Por quê, Fábio? Porque o sobrepeso eu vou conseguir fazer um planejamento a médio para longo prazo. E a dor aguda, a minha ação ela é mais imediata. Então, é assim que eu começo a perceber como é que eu priorizo, né, o meu diagnóstico para eu também priorizar as minhas ações, ok? Aqui, um outro exemplo que eu coloquei esse exemplo, mas que eu me baseei no entendimento também de Alfaro Lefebvre, que ela fala que a gente prioriza também utilizando uma teorista de enfermagem. Tchan, tchan. Ou seja,
A gente pode usar, e ela dá no livro o exemplo de Wanda Horta, né, que ela coloca as necessidades humanas básicas. Na base da pirâmide, temos as necessidades fisiológicas. Se você detecta problemas nas necessidades fisiológicas, dali então, baseado nessa teorista, você vai entender que aquilo ali vai ser prioridade. Aqui eu dei o exemplo da Callista Roy e nas necessidades imediatas. Eu tracei diagnósticos de enfermagem, foi um caso clínico que eu fiz, e tem dor aguda, padrão respiratório ineficaz, perfusão tissular periférica ineficaz, hipertermia, risco de infecção, risco de constipação, todos os diagnósticos do modo fisiológico, do modo fisiológico. Eu coloquei eles numa ordem no meu prazo de ação. Qual que eu vou agir primeiro? Em qual eu vou agir primeiro? Coloquei eles nessa ordem e, baseado na Callista Roy, nessas referências, eu consegui priorizar os meus diagnósticos de enfermagem para, a partir disso, traçar as minhas ações. Então, é como se dentro do planejamento, Fábio, eu tivesse etapas. Ai, professora, chega. Eu já tenho 5 etapas para trabalhar. Tu tá colocando etapa dentro do planejamento? Minha gente, vocês não perceberam, mas eu coloquei etapa dentro da coleta de dados. Eu coloquei etapas. Existem etapas dentro das etapas, porque é todo um processo mesmo que a gente faz até sem perceber. Então, de fato, dentro do planejamento eu tenho etapas, e a primeira delas é saber priorizar os meus diagnósticos de enfermagem, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo. Meu paciente, ele está com ansiedade, é um diagnóstico de enfermagem, tá? Ele está com ansiedade relacionada à dor, evidenciada por taquicardia, expressão fisionômica e relato verbal de ansiedade. Qual é a minha prioridade para esse paciente? É a ansiedade ou é a dor? O que eu vou trabalhar aqui para diminuir? Veja, quando eu trabalho a dor, se a causa da ansiedade é a dor, quando eu vou na raiz, que é a causa, o que eu vou estar trabalhando? A ansiedade. Então, eu tenho como prioridade a dor e a taquicardia para esse paciente, tá bom? Aí vamos para os Só resultados. um acréscimo com relação à questão de prioridades, né? Nem com relação ao caso, mas muitas pessoas também me questionam, né? Aquela questão de que diagnóstico de risco não pode ser prioritário. Gente, se engana, sabe? Não entra nesse critério de que risco não pode ser prioritário. Como a Polly disse agora, muito bem dito, você tem que analisar o que de fato traz um risco imediato para o paciente. Vamos usar o mesmo caso que ela trouxe, né? Você tem dor, você tem um paciente obeso, a dor vai estar sobre o peso. E se você tem um risco de queda, vai ser dor, risco de queda e obesidade lá por último. E veja que a obesidade é um diagnóstico real e o risco está acima desse diagnóstico de obesidade. Isso está claro também lá na Nanda. E tem até um exemplo que eu gosto, né, para ficar mais claro na cabeça de todo mundo. Chega um paciente no posto de saúde para fazer um curativo. Você começa a fazer o curativo daquele paciente e você vê que ele tem o quê? Ele tem integridade tissular prejudicada. É um diagnóstico com foco no problema. Só que aí ele está com distúrbio da imagem corporal tão aguçado que ele começa a falar que ele tem ideação suicida. E aí você traça o diagnóstico de risco de suicídio. Atualmente, na ANDA 2021-2023, é risco de comportamento suicida. E aí ele tem um risco de comportamento suicida, com toda uma ideação, já traçou tudo, ele tem equipamentos para fazer isso. E você está lá, integridade tissular prejudicada. A integridade tissular prejudicada vai ser o seu diagnóstico prioritário? Você vai, a partir daquilo ali, ele vai sair de lá com um curativo lindo, perfeito, maravilhoso e vai cometer ali alguma coisa que vai ser contra a vida dele. Então, a gente tem que agir em cima daquilo que é prioridade, pensando na vida do paciente. A gente volta num assunto importante já falado, que é a questão da humanização. Se você faz esse curativo sem ouvir o seu paciente, sem escutar o seu paciente, sem de fato olhar nas necessidades dele, você não vai detectar prioridade. Você não vai saber detectar prioridade. Isso é bem importante também, bem colocado isso aí, viu, Fábio? E aí, já passamos, obviamente que seria uma aula só falar disso, né? A gente está passando aqui rapidamente para uma aula para cada um, né? Uma aula para diagnósticos prioritários, uma aula para os resultados esperados,
seria uma aula para as intervenções, Exato. mas aí os alunos vão pensar assim, meu Deus, o processo de enfermagem é um bicho de 13 cabeças, aí eu Não não quero quero. mais. Não, ao contrário, gente, é bem tranquilo. Então, assim, os resultados esperados, Fábio, representa exatamente o que eu espero por meu paciente. Mas é muito importante a gente ter em mente ele ativo nisso. Não só o que eu, enfermeira, espero, mas o que ele espera nesse planejamento, né? Às vezes a gente espera X para a alta dele, mas o resultado que ele espera é qual? Então, é muito importante colocar ele como ativo. O resultado esperado representa condições que podem ser alcançadas ou mantidas por ações realizadas pela equipe de enfermagem ou também por outros membros da equipe de saúde ou em conjunto, tá? Podem ser alcançados. Você não vai colocar um resultado esperado inalcançável. Eu já vi assim prova, né? Prova mesmo que eu fiz, alunos presencial, eles colocavam os resultados esperados assim muito inatingíveis. É muito importante a gente ter algo palpável, atingível, senão minha ação não vai valer de nada, tá? E aí a gente vê aqui os resultados, eles têm que atender propósitos. Eles vão medir o meu plano, eles vão direcionar as minhas intervenções e devem ser fatores motivadores para o meu planejamento, tanto para mim quanto para o meu paciente. Isso está também nas referências de 2014 e de 2019. E aí a gente lembra do que eu acabei de falar, o princípio do resultado centrado no paciente. O centro é ele. Então, ele tem que ter ação junto comigo nesses resultados esperados. Os princípios dos resultados centrados no paciente são resultados que enunciam os benefícios que você espera no cliente após oferecer um cuidado de enfermagem. Aí a gente tem resultados a curto prazo, que são os primeiros benefícios, por exemplo, ele consegue ir ao banheiro sem auxílio amanhã. É um pós-operatório, mas amanhã é o meu objetivo que ele consiga levantar e ir ao banheiro. Um resultado esperado a longo prazo, por exemplo, ele conseguirá andar de forma independente até o final do corredor 3 vezes por dia em 10 dias após a cirurgia. Então, o nosso resultado esperado, ele é no futuro, conseguirá, fará, papará, tatará. Então, é exatamente o que ele vai fazer e o prazo com que ele vai fazer. A gente tem que ter também isso em mente. Por exemplo, eu tenho um diagnóstico aqui de dor aguda, padrão respiratório ineficaz, perfusão tissular periférica ineficaz e hipertermia. Para estes, meus resultados esperados, eles precisam ser a curto prazo, Fábio. Perfusão tissular periférica ineficaz, eu vou levantar os membros, isso já é uma ação que já vai começar a resolver a curto prazo. Por exemplo, obesidade e alguns riscos. Os meus resultados esperados são a médio a longo prazo. Então, a gente tem também que ter essa visualização. E para eu chegar a isso, eu tenho itens que são necessários. Meus resultados, Fábio, eles precisam ser claros e concisos. Eles precisam ser centrados no paciente. Eles precisam estar relacionados ao título do meu diagnóstico de enfermagem. Ser alcançáveis, conforme eu já falei, conter o limite do tempo e, muito importante, ser mensurável, né? Porque senão eu não consigo mensurar o meu caminhar, o meu contínuo, né? Na NOC fala o seguinte, a gente trabalha resultados sensíveis da enfermagem, de forma que a gente trabalha por indicadores, e eu vou mensurando a partir desses indicadores a melhora do meu paciente e também a efetividade do meu plano. É a efetividade do meu plano. Se eu espero um resultado baseado naquela ferida, eu tenho indicadores para eu observar aquela ferida e eu vou observando ela num contínuo. E aí eu vou vendo se está sendo efetivo aquela cobertura, se está fechando o meu curativo ou não, tá? Então é bem importante a gente ver isso. E para um resultado esperado centrado, sugerem-se frases como o paciente terá, o paciente irá, o paciente apresentará, como eu já falei para vocês. Isso é Tanuri Pinheiro 2019, tá bom? Aqui, só para vocês verem, por exemplo, um resultado esperado. Uma dor aguda relacionada à inflamação do apêndice. O paciente tem inflamação do apêndice, essa é a causa da dor aguda. Quais são as evidências? Está com relato de dor, está com taquicardia, está com taquipneia e uma posição antálgica de dor. Meu resultado esperado, vamos lá. O paciente apresentará diminuição da intensidade da dor, relatando pontuação menor do que 10 na escala da avaliação de dor em até 1 hora. Veja a especificidade, Fábio.
Quando eu especifico o meu resultado esperado, a minha ação ela é mais específica também para que isso aconteça. A minha ação ela é mais direta para que isso aconteça. Ele vai diminuir a intensidade. Então, daqui 1 hora, eu espero que a dor dele esteja 8, esteja 7, pelo menos, porque eu vou fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer para isso? Bom, só um exemplo. E claro, a gente tem, eu não vou entrar no assunto da terminologia da linguagem padronizada da NOC, que seriam mais 5 aulas, brincadeira. Mas aqui na NOC traça para a gente resultados esperados, que são os resultados sensíveis de enfermagem, através de uma terminologia padronizada, né, Fábio? É uma terminologia que tem uma taxonomia de 2020, a última versão, a 6ª edição. Tem 7 domínios, 37 classes. Os 7 domínios abarcam várias necessidades do paciente, funcionais, fisiológica, psicossocial, saúde percebida, saúde familiar. É muito legal. Tem indicadores para acompanhamento de estratégia de saúde da família, tem indicadores para acompanhamento de uma integridade tissular, de tanta coisa, Fábio. Esse aqui é um instrumento riquíssimo que a enfermagem tem para acompanhamento de suas atividades através de indicadores. E os indicadores estão todos lá dentro do livro, dentro de cada resultado esperado. É muito, muito fantástico. Mas eu, infelizmente, não vou poder entrar aqui na NOC. Claro. Nós vamos partir para um próximo ponto do planejamento, que são as ações. Vamos agir. Nesse momento, ainda não é a realização das ações, né? Que é a próxima etapa. Nesse momento, é a gente traçar as intervenções e as ações para o meu paciente. É o que eu quero, então, direcionar a enfermagem através dessas ações aqui. Um ponto importante, a minha prescrição sai disso daqui. A minha prescrição de enfermagem, ela é baseada nessas ações que eu traço dentro do meu planejamento. Olha claramente agora a diferença de planejamento para prescrição, né, Fábio? A gente tem um planejamento que envolve muitas coisas, e as minhas ações que eu traço, algumas delas vão direcionar a minha equipe em 24 horas, e a partir disso sai a minha prescrição de enfermagem. E aí, né, é importante da gente tomar, como é que é essa tomada de decisão das intervenções? É exatamente baseado em tudo isso que eu falei. E tem que partir da coleta, do diagnóstico, enfim. E há uma diferença, de acordo com a NIC, entre intervenção e ação. Intervenção é qualquer tratamento baseado no julgamento clínico e no conhecimento realizado por uma enfermeira para aumentar os resultados obtidos pelo paciente. Então, a intervenção é algo mais geral. Eu vou dar um exemplo aqui. É algo mais global. As ações são mais pontuais, são verbos ali no infinitivo, mais pontuais mesmo, tá? Eu queria colocar uma observação que para mim até é uma curiosidade, né? Não sei se vocês sabem. A NIC tem diversas intervenções, tem 12, está chegando a 13 mil ações, na verdade. 13 mil ações dentro da NIC, 540 intervenções, se eu não me engano, eu vou falar aqui para vocês. E sabe de uma curiosidade que eu não sabia, eu realmente aprofundei nesse livro que saiu de 2020, pode ser utilizado por outras, a NIC, especificamente as intervenções, outros profissionais da saúde podem utilizar. Eles podem pegar a linguagem padronizada da NIC e eles podem fazer uso dessas intervenções da NIC, né, dentro da sua prática clínica, em um consultório de fisioterapia. É bem direcionado, as ações são bem direcionadas, né? Então, obviamente, a NANDA, não, né? É enfermagem mesmo, é enfermeiro que faz diagnóstico. A NOC também coloca como um direcionamento de indicadores que outros profissionais podem utilizar deles. E isso eu li nesse livro de 2020, me chamou bastante atenção, eu achei muito legal. E aí, as ações, Fábio, estão no nível mais concreto mesmo, da ação. São ações específicas que são tomadas para a gente implementar uma intervenção, que é o tratamento mais global. Então, uma série de atividades são necessárias, muitas vezes, para efetuar uma intervenção. Olha aqui um exemplo mais concreto. O diagnóstico de enfermagem é risco de sangramento evidenciado por terapia tromboembolítica.
ou relacionado, né, a uma terapia tromboembolítica. A intervenção é controle da terapia trombolítica. Agora, as ações estão no nível mais concreto. Conseguir imediatamente o exame da cabeça por uma tomografia, obter oximetria de pulso e aplicar oxigênio, monitorar continuamente o ritmo cardíaco, sinais vitais, dor, sons cardíacos, ou seja, dentro de uma intervenção, que é um tratamento mais global, posso ter diversas ações, e assim é lá dentro da NIC, inclusive. Por isso que eu tenho Exato. 500, se eu não me engano, são 565 intervenções e quase 13 mil ações de enfermagem. As intervenções são codificadas, tá? São todas codificadas. As ações lá dentro da NIC não têm a codificação, porque são quase 13 mil. E elas podem ser modificadas, por exemplo, conseguir imediatamente o exame da cabeça por tomografia. As ações em si, elas podem ser modificadas baseadas na nossa realidade prática clínica, né, no nosso planejamento ali daquele hospital, daquela realidade, legal? Alguns fatores podem interferir na seleção de uma intervenção, como, por exemplo, os resultados esperados. A execuibilidade para realizar aquela intervenção, ou seja, ela é execuível? Eu consigo realmente fazer aquilo? Eu não tenho esses equipamentos no meu hospital. Aqui é um posto de saúde. A enfermeira vai lá e coloca não sei o que, do monitor cardíaco, nananã, num posto de saúde. Então, o que você está fazendo tem que fazer sentido. Todo o processo de enfermagem tem que fazer sentido. Tem que ter aceitação do meu paciente, tem que ter uma capacidade da enfermeira de conseguir, de fato, executar aquilo, né? E da enfermagem, eu englobo, né, como um todo. Sim. Tem que ter base da pesquisa, né? Tem que ter características baseadas no meu diagnóstico. Para isso, a gente utiliza e pode ser utilizar as intervenções da NIC, eu já estou falando aqui muito da NIC, né, que é essa linguagem padronizada, tá bom? A gente tem aqui na taxonomia a 7ª edição de 2020, tá? Essa edição, tanto NIC quanto NOC, ela dura por 5 anos, né? Então, elas são, na verdade, 2018, 2020 saiu a tradução. Então, 2018 dura 5 anos, até 2023 nós vamos ter os livrinhos Nick Nock, que são esses daqui. E nós temos aqui, ó, diversas intervenções divididas em classes que vão direcionar o nosso cuidado. Dessas ações, ô Fábio, que sai ali uma prescrição baseada em evidência, né? Baseado no que de fato o nosso paciente tem e centrado no nosso paciente, tá bom? Obviamente, esse é um assunto bem amplo, bem extenso, eu trouxe aqui de forma mais simplificada, até tentando trazer didaticamente com exemplos, as diferenças conceituais e o que a gente utiliza dentro do planejamento, né, de enfermagem. Fantástico. Eu acredito que, nossa, mais explicado e elucidado impossível, não é mesmo? Inclusive, até um elogio aqui, eu adoro essas suas figurinhas de Nock e Nick, né, que você tem sobre as classes, domínios. Eu acho fantástico essas figurinhas, assim, porque é tudo num olhar, né? A gente aqui em alemão fala Überblick, é difícil eu traduzir as coisas para o português hoje em dia, mas você bate o olho, né, na imagem, você já consegue ter uma visão completa, né, muito similar, inclusive, até a própria imagem que tem na Ananda, né, onde ela classifica como se fosse um supermercado, também que se olha para aquele ali e fala, nossa, estou vendo a Ananda inteira numa olhada, sabe, não bateu o olho. Então, acredito que elucida bastante. Se você só estava ouvindo, depois dá uma passadinha no vídeo, só para você ver essa parte, assim, dessas imagens, que eu tenho certeza que vai dar uma clareada. Se você estava com algum tipo de dúvida, ou se você tem um pouco de dúvida como é organizada, né, a NOC e a NIC, claro que a gente não entrou muito na questão da NOC. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou entrar um pouco mais na NIC, né, até para a gente estar fazendo prescrição de enfermagem, visto que a intervenção não tem como eu fazer aqui no curso, né? Porque não temos um paciente, não temos um ser humano aqui, é difícil de intervir. Então, a gente vai estar falando sobre a prescrição, de fato, né, de enfermagem amanhã. Então, eu vou entrar um pouco mais na questão da NIC, vai dar para entender um pouco como também a NOC é organizada. Mas dê uma olhada nas imagenzinhas que ajuda bastante.
Eu vou E eu deixar acredito. no meu Instagram, Fábio, essas figuras, né? Foi uma ideia boa que você me deu. Eu fiz baseado num aplicativo, né? Mesmo, porque eu gosto do visual. Polly, aprendo muito com visual, né? E eu capto melhor as informações. Então, muitos alunos pode ser que também tenham essa mesma facilidade. Eu vou deixar lá no meu Instagram, professora Polly, essa figura didática da taxonomia, que são as classes e os domínios, tanto da ANIC quanto da NOC. Vou deixar nos meus stories, né? Vou deixar por lá também para quem quiser baixar, tá bom? Perfeito. E eu acredito que essa aula de hoje aqui deu para exemplificar bem aquilo que eu sempre falo também, tanto no Instagram quanto nos cursos presenciais, nos cursos online, que é a diferença entre uma ação de enfermagem e de fato uma intervenção de enfermagem, né? Que tem uma diferença e é utilizada nomenclaturizada, inclusive em protocolos. Eu já vi muita folha Também. realmente de protocolo de SAI escrito intervenções de enfermagem, Isso, com várias ações isso. embaixo. Você fala, não, isso é ação, isso não é intervenção, né? Então, acredito que deu para elucidar bem. E a partir do momento que a gente começa a entender essas diferenças, né, que foi realmente de fato o início dessa aula, entender as diferenças de nomenclatura, a gente começa a realmente expandir o olhar e falar, olha, engloba muito mais coisa, mas também, ao mesmo tempo que veio mais informação, ficou mais fácil cada uma das informações. Então, essa segregação que a Poli faz, né, que coloca etapas dentro de etapas, eu também gosto muito de fazer, colocar etapas dentro de etapas, mas isso ajuda principalmente aquela pessoa que não tem tanta experiência. Você que é estudante de enfermagem, foi direto para a faculdade, não cuidou ainda de um paciente, você começa a entender um pouco mais fácil. Então é muito mais fácil de estar conseguindo visualizar, né, como é construído construída essa linha de raciocínio. Olha, mais alguma observação agora no finalzinho dessa aula? Acho que a gente já conseguiu conversar muito. Finalizando aí, agradecer pela oportunidade de estar na sua casinha, de estar aí onde você estiver nesse momento, no seu carro, né? Eu não sei onde você está, o que você está fazendo, mas eu estou com você, nós estamos juntos e isso eu adoro isso, né? Os cantinhos dos alunos, quando eles postam lá no meu Instagram, ou quando eles estão me ouvindo, né? E postam uma fotinha me ouvindo, me traz ali uma proximidade com vocês. Eu espero que vocês sintam essa proximidade através da minha voz, da voz do Fábio, e não só a proximidade, mas também o conhecimento. E já te parabenizo o Fábio pelo projeto, te parabenizo pela busca de conhecimento. Parabéns, você vai longe, viu? Vai mesmo, tá Com bom? certeza. Já pode Obrigada, falar alguma coisa interessante. Nos marquem. Tirem print agora deste momento. Se vocês estiverem ouvindo, Fábio. assistindo, tira print e marca a gente lá nos stories. Sabe por quê? Porque isso estimula outras pessoas Com que não estão certeza. estudando, não estão conseguindo estudar, a fazer também. Então, você coloca o fonezinho assim, marca a professora Polly, marca o professor Fábio, porque isso nos estimula e estimula também outros alunos que não estão conseguindo estudar porque acham que não tem tempo, né? Ou porque não tem possibilidades, né? E a gente está aqui para isso. Com certeza. Visitem depois lá o site da professora Polly, está aparecendo aqui na tela, aqui embaixo de mim, tá? Visitem lá, tem bastante curso, tem bastante coisa interessante por lá também para quem gosta de SAI, cálculo de medicação, ixi, um monte de assunto. Essa daí é enfermeira para um brilho, sabe falar de tudo. Eu tô aqui só na minha SAI, essa daí tá falando de tudo. Vamos nessa, tamo junto. Bom, Obrigada, viu, Fábio? brigadão, Polly. E é isso, pessoal. Saibam, lembrem-se que agora, no final dessa aula, terminando aqui essa aula, você pode baixar gratuitamente os PDFs com os mapas mentais, né, de todas as etapas, de todas as aulas até aqui. Na página de cada aula você tem para baixar os mapas mentais. Também a nossa apostila de casos clínicos, onde a gente trouxe alguns exemplos para vocês aplicarem aí na prática e treinarem realmente na prática o raciocínio clínico, NANDA, NOC, NIC, né, tudo que está sendo passado aqui esse curso. Amanhã nós temos a nossa quinta aula com a quarta etapa do processo de enfermagem, onde a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a implementação, né, da assistência de enfermagem na prática. Então, também sobre a prescrição de enfermagem. Então, te aguardo amanhã aqui mesmo, horário aqui na plataforma. Até lá. Tchau, tchau.